Então, uma coisa que eu falo muito com a equipe é que a gente tem que fugir da disputa por preço, né? Se você tem um produto muito bom, se você entrega uma experiência muito boa, você não tem que estar competindo pelo preço. Então, um grande exemplo são os celulares da Apple, por exemplo. São os celulares mais caros do mercado. Não necessariamente eles vão ter o melhor desempenho. Pode ter algum celular que tem um desempenho melhor, mas a experiência como um todo, com certeza, é a melhor. Então, assim, a gente realmente tem esse foco na experiência e eu acho que isso é o principal. Em 2018 eu fui para os Estados Unidos e estava começando essa questão da realidade virtual. Então eu fui lá, botei o capacete de realidade virtual, achei uma experiência sensacional. Falei assim, caraca, eu tenho que levar isso de alguma maneira para o público. Então assim que eu voltei para o Brasil, eu decidi comprar esses equipamentos, botei na minha casa, comecei a convidar a família, amigos. E sempre que o pessoal ia lá para casa, a gente acabava comprando uma comida, uma bebida, então ficava se divertindo, comendo, bebendo e experimentando a realidade virtual. Então eu percebi que a melhor maneira de levar para o público seria através desse ambiente de socialização, onde você pudesse comer, beber, se divertir e experimentar a realidade virtual. Então foi assim que surgiu a ideia do Surreal. E aí quando a gente abriu foi super legal, porque a gente viu realmente a reação das pessoas, a reação que as pessoas tiveram, né, vestindo, tendo essa experiência, e fez super sucesso. Como era uma coisa muito diferente, a gente ficou lotado desde o início, mesmo eu não tendo muita experiência na área, a gente conseguiu trazer uma experiência bem legal e durou de 2019 até 2025 a gente teve essa experiência, só que com o passar do tempo a gente foi vendo, né, que já deixou de ser uma novidade, a pessoa já estava acostumada com aquela questão da realidade virtual, também veio a pandemia, a gente precisou parar um pouquinho com a realidade virtual, botar videogames, e a gente sentiu uma mudança no público, que começou a vir um público adolescente, um público de crianças, que não era o objetivo inicial, né, a gente sempre quis ser um bar voltado para o público jovem adulto. A gente sempre mirou num público de 25 a 45 anos e a gente percebeu que para melhorar essa experiência a gente precisava tirar esse foco do videogame e focar mais na coquetelaria e na gastronomia. Como eu sou designer de formação, eu fiz design de produto e então teve sempre muito um foco na jornada do cliente, né? Na experiência desde que ele entra pela porta até a hora que ele paga a conta e vai embora. Então, assim, no começo eu estava montando a empresa e eu descobri que existia o Resposta. E aí eu achei que era uma ferramenta legal para eu, mesmo quando eu não estou presente no restaurante, eu receber essa informação do que o cliente está achando dessa jornada. E também foi muito importante na hora de tomar essa decisão sobre o futuro da empresa, né, para que lado seguir. A gente usou essa pesquisa para entender direitinho o que os nossos clientes aqui estavam valorizando mais. Se era coquetelaria, se era gastronomia ou se era a questão dos jogos. E a gente percebeu que a maioria dos clientes realmente estava voltando para o Surreal e vinha. Às vezes até algum cliente vinha por causa dos games, dos jogos, da realidade virtual, mas acabava voltando pela experiência que ele teve com a gastronomia e a coquetelaria. Então a gente percebeu, depois de falar com 100 clientes nessa pesquisa, que realmente a gente estava nesse caminho certo de ir para a gastronomia e coquetelaria e dar esse foco. Como a gente já estava consolidado, né, já tinha 3, 4 anos de empresa no mercado, eu fiquei com muito medo de realmente fazer essa mudança. Mas com essa pesquisa, né, ao falar com 100 clientes, me deu um pouco mais de embasamento, um pouco de segurança para eu realmente tomar essa decisão, realmente fechar, né? A gente fez uma obra, acabou fazendo um investimento alto. Então, assim, foi importante ter um embasamento na pesquisa para realmente saber o que o cliente queria. Então, assim, no começo eu fiquei bem preocupado, né, de fazer essa mudança, mas depois a gente viu que foi a melhor coisa que a gente fez. Quando a gente pensou em fazer essa transição, a gente viu que a gente precisava trazer algum tipo de entretenimento que pudesse ocupar o lugar dos jogos para ter algum diferencial. E sempre que eu viajei, eu sempre procurei bar que tivesse jazz, que eu gosto muito de jazz. Então eu comecei a fazer terças-feiras de jazz aqui no Surreal e deu super certo. A gente trouxe um trio de jazz, deu tão certo que a nossa terça quase virou uma sexta e agora a gente expandiu para quinta-feira. Então a gente tem terça e quinta com música ao vivo de alta qualidade, que dá um clima muito legal e ainda propicia mais essa questão de tomar um drink, de comer uma entradinha, comer uma comidinha boa enquanto você escuta uma boa música. E eu acho que é muito importante a gente estar sempre analisando a experiência do cliente, né? Porque assim como eu comecei com a realidade virtual e acabei mudando, a gente não sabe quais são as tendências que vão vir. Então é sempre importante estar de olho nas tendências. Por exemplo, agora a gente está
focando bastante em drink sem álcool, né? Mocktail, que a nova geração tem gente que nem bebe mais, é um pessoal focado mais em saúde. Então é muito importante estar sempre de olho nessa questão da experiência, o que o cliente quer, para a gente sempre trazer o que realmente as pessoas querem.